E o Brasil está no topo de uma triste estatística. É o quarto país no mundo com o maior número de mortes ocorridas em decorrência de acidentes de trabalho. E para falar deste assunto, eu converso agora com o Rogério Fleischmann, procurador-chefe adjunto do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Rogério, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Essa questão de estatística, né? A gente estava até conversando antes, nós temos alguma deficiência ainda em relação a isso, no que se refere a acidentes também, principalmente do trabalho. É verdade. O Brasil, especialmente na questão do acidente de trabalho, ele forma a sua estatística a partir, principalmente, do que os empregadores informam, né? Nas conhecidas CATs, que são as comunicações de acidente do trabalho. Essa comunicação, como ela é feita pelo empregador, muitas vezes não acontece, né? O empregador prefere, até pelas consequências que tem um acidente, prefere não comunicar, e isso acaba gerando o que a gente chama de subnotificação. Quer dizer, nós deixamos de ter a notificação do acidente e a partir daí deixamos, primeiro, de fazer a repressão e dar o efeito necessário para esse acidente, mas principalmente deixamos de fazer a prevenção, que é o mais importante, né? Atualmente, temos focado em uma outra forma de fazer a estatística, que é especialmente a partir da entrada no sistema de saúde, né? Então, existe um sistema nacional de notificações, o SINAM, em que os hospitais estão obrigados, e o sistema de saúde em geral, está obrigado a notificar, a preencher um formulário e notificar as autoridades em relação aos acidentes que acontecem, ou seja, a partir do paciente entrando na entrada, ele verifica, foi acidente de trabalho, e aí a partir disso elabora um relatório, encaminha para os CERESTs, que são Centros de Referência do Trabalhador, e os CERESTs então podem fazer um trabalho de planilhar esses dados e, ao mesmo tempo, projetar uma prevenção. E esse dado que eu dei agora na abertura, ele é preocupante e claro, não comentei sobre números, né, absolutos, mas a situação pode ser ainda pior em relação a essa pesquisa, já que nem todos os casos são registrados. Isso por que está acontecendo ainda, né? Com tanta tecnologia, com tanto programa de qualidade total que as empresas vêm adotando? O Brasil sempre liderou as estatísticas oficiais de acidente de trabalho e nós acreditamos que os dados estejam, como eu já coloquei, estejam subdimensionados. Nós não temos, infelizmente, uma cultura de prevenção, né? Esse é o principal foco que o Ministério Público do Trabalho vem atuando constantemente, porque há uma certa cultura do improviso no trabalho e que não leva em conta o risco, o perigo que há em trabalhar, né? A construção civil, por exemplo, que é um dos recordistas em acidentes, os frigoríficos, enfim, são áreas que se vê claramente o risco ali colocado. A construção civil, os empresários costumam dizer que o espaço de trabalho está sendo construído à medida em que avança a obra, né? E isso aumenta o risco, então. Aumenta o risco, é uma circunstância que dificulta muito, porque o trabalhador está construindo, por exemplo, um patamar de um prédio e essa construção desse ambiente de trabalho já está gerando o risco de acidente. O foco hoje que se trabalha constantemente é o foco da prevenção, né? Existem dois instrumentos de controle, de projeção da prevenção dentro das empresas, que é o PPRA e o PCMSO. O PPRA mais ligado ao acidentes e o PCMSO ligado à saúde, né? ao aspecto do adoecimento. Esses programas eles têm que ser implementados pela empresa e eles têm que ter dois dados fundamentais que são o diagnóstico de situações de risco, sim, tanto para a ocorrência de acidentes como de adoecimento, e, a partir desse diagnóstico, um cronograma de solução. Quer dizer, fixa datas, fixa metas e, a partir daí, trabalha para, naquela data e com aquela meta específica, chegar a um resultado de prevenção. Esses programas, eles não acabam, não existe fim, enquanto a empresa existir, eles têm que ser implementados, porque os riscos podem variar e podem surgir novas circunstâncias que não foram previstas antes. Esse argumento, ainda voltando a esse argumento da construção civil dos empresários, mas também dá para a gente pensar que está faltando investimento
né, especificamente na área da segurança, porque isso levaria a um custo maior de produção e mexeria na questão econômica, né? Como que o poder público, o Ministério Público pode atuar, né, nesse sentido, né, exigindo mais investimento, como lá uma rubrica específica segurança? Nós temos conversado muito com a construção civil, temos um projeto pioneiro na região da Serra, em Caxias do Sul, porque esse tema ele é sempre trazido de uma forma a esconder os processos que acontecem. Quer dizer, há um medo do empresário em ser pego numa situação de risco para o trabalhador. Então, houve sempre um jogo de esconde-esconde, vamos dizer assim, entre o processo produtivo e o poder público. Em Caxias do Sul, e nós estamos replicando isso agora na região metropolitana, houve uma aproximação com a construção civil, com o sindicato da construção civil, que é parceira nossa lá na Serra, com os sindicatos trabalhadores e com os órgãos públicos que fazem a fiscalização. Essa aproximação nos permitiu ver que o argumento econômico ele não é tão importante assim. Quer dizer, os empresários, na conversa e na aproximação, demonstraram que, na verdade, o que falta é um olhar mais específico para esse tipo de problema. Quer dizer, hoje em dia, se a gente pega os últimos 10 anos, pega lá 10 anos atrás, o que se via era uma total irresponsabilidade em relação ao tema. Hoje nós andamos pela cidade, a construção civil ela é vistosa, né? A gente vê a toda hora andando de carro pela rua, enfim. Se percebe que há uma mudança muito grande entre o que havia antes e o que é agora. Por quê? É um olhar, né? Ver que aquele aspecto é importante, inclusive porque gera muito custo, quando se diz assim, o custo da prevenção. Tem muito custo depois de um acidente acontecer. Primeiro, o custo humano, o custo de uma vida, o custo de um dedo, de um adoecimento, enfim, que é trágico, né? Mas, além desse custo, há o custo econômico também. Quer dizer, uma ação, mesmo que seja individual, né, de um trabalhador em face de uma empresa por um acidente, ou da família de um acidentado, de uma pessoa que morreu, ela pode ser fatal para o futuro de uma empresa. Então, os empresários mesmo hoje... pensando friamente... Mesmo pensando friamente. Se não fosse pensar, né, do ponto de vista humanista, pensar friamente... Sim, é um argumento. Na ponta do lápis é pior. Falando nas empresas, Rogério, essas comissões, as CIPAs, né, elas têm ajudado a fazer essa relação com o Ministério Público e as empresas? As CIPAs deveriam, Antônio, ter uma participação efetiva nesse processo. Está aquém do desejado ainda, né? Muitas vezes os cipeiros não sabem exatamente o papel que tem, o fundamental papel que tem. Por quê? Porque a CIPA é formada principalmente por trabalhadores, né, que estão lá dentro do processo produtivo e entendem no dia a dia a prática a ser adotada. Quer dizer, e eles podem auxiliar em muito com essa participação na solução de problemas, né, porque a empresa ela tem um processo produtivo e o foco primeiro dela é produzir para vender e ter o seu lucro. Só que nesse processo, e muitas vezes... a gente entende o argumento pragmático no sentido de que prender o cinto numa linha de vida, por exemplo, dificulta a pessoa a andar, a se deslocar e tal. É óbvio que se ele tivesse solto lá em cima, no 15º andar, seria mais fácil para ele se deslocar e talvez ele fosse mais rápido para fazer determinada tarefa. É óbvio que não apoiamos isso e que não pode ser feito, mas os trabalhadores, estando engajados nesse processo, eles têm soluções e as soluções são surpreendentemente criativas nesse processo. Tinha que dar mais vazão para isso. Dá mais vazão a isso, eles conseguem achar soluções que, ao fim e ao cabo, chegam ao que nos interessa, que é manter o grau de produção, mas, ao mesmo tempo, fazer a prevenção. Eu quero a gente sair um pouquinho do tema, Rogério, mas aproveitando a tua presença aqui, para a gente falar de outra coisa que está aí tramitando, que é uma PEC que está defendendo a redução da idade idade mínima para o trabalho, né, de 16 para 14 anos. Como é que o Ministério Público está vendo isso? Essa semana nós estamos focando nesse tema porque na semana passada, se eu não estou enganado, fomos chamados à Câmara dos Deputados para opinar numa audiência pública sobre esse tema. Ele
surpreendentemente, passou a tramitar de uma forma rápida na Câmara dos Deputados, e o Ministério Público do Trabalho como um todo, não é só no Rio Grande do Sul, no país inteiro, se coloca veementemente contra esse projeto, porque ele reduzindo a idade mínima, ele vai estar necessariamente prejudicando esse tema que para nós é muito caro, e eu falo para nós, eu falo para o país como um todo, os parlamentares, a imprensa, a população como um todo, que é o tema da educação. Sim. Quer dizer, não há estatística nenhuma no mundo que demonstre que a redução da idade mínima para o trabalho melhore os índices de educação. Ao contrário, todas as estatísticas demonstram que quanto mais cedo um jovem trabalha, mais cedo ele deixa a escola e, portanto, não tem a possibilidade de ter uma formação técnica, profissional, para na vida adulta, então, galgar algum posto de trabalho mais rentoso e mais também que lhe traga um maior benefício do ponto de vista do prazer em trabalhar, se é que se pode dizer isso, mas enfim, de se realizar enquanto um trabalhador, né? E é muito claro que essas funções que são deixadas para os adolescentes são aquelas funções que os adultos não querem desempenhar. E aí nós temos trabalho, uma forma de subemprego, trabalho indecente, são jogados nas costas dos jovens que não deveriam, nesse momento de formação, estar trabalhando e sim se preparando para no futuro dar o melhor de si para a nação. E vivemos de alguma forma a onda aí de tendência de reduzir idade, né? A questão penal, a questão do trabalho. Mas eu te agradeço, Rogério, mais uma vez pelas informações para essa entrevista. Eu que agradeço, então. Tá? Rogério Fleischmann, procurador-chefe adjunto do Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, que conversou com a gente. E nós vamos